Então, galera, nós estamos com 1.295 mortes por dia, né? Hoje registrou o maior número de mortes, sendo que nós temos quase 80% das pessoas vacinadas com a primeira dose, né? E 70 e poucos por cento, 70% com a segunda dose. Dose de reforço, 24%. O que está acontecendo, gente? Como que está morrendo tanta gente assim? Hoje em dia você não tem como saber se essas pessoas que estão morrendo, elas tinham sido vacinadas, elas tinham a primeira dose, ou elas tinham até a segunda dose, ou até a dose de reforço. É essa informação que nós não temos. Nós não sabemos como que está a situação das mortes no Brasil. Então, isso que deveria ser colocado para nós. Mas é, vendo o que aconteceu em outros lugares, né, a segunda dose não está protegendo totalmente as pessoas de morrerem da Omicron. Somente a dose de reforço está fazendo essa proteção verdadeira. Então você tem que pensar o seguinte: por que algumas pessoas com a segunda dose não estão morrendo com a Omicron? Porque possivelmente essas pessoas devem ser assintomáticas, mesmo sem a vacina. Elas já tinham uma certa resistência contra o vírus, os vírus, né? O vírus e as suas variantes. Então essas pessoas que estão morrendo, possivelmente, mesmo com a segunda dose, elas ainda não estão totalmente fortes o suficiente contra o vírus. E o tempo também entre a segunda dose e a dose de reforço pode ter feito com que o vírus te ganhasse mais força, porque às vezes a pessoa tomou a segunda dose e passou muito tempo e a eficiência dessa vacina acabou perdendo a força, né? A vacina acabou perdendo a sua eficácia. E a dose de reforço seria o quê? Uma reativação da sua proteção, dando mais oportunidade para o seu organismo criar mais anticorpos e ficar muito mais forte contra essa variante que a gente achava que não era tão poderosa, né? A gente achava que não era tão poderosa, mas nós estamos vendo que ela sim está matando, está fazendo vítima. Então, essas informações que nós não temos. Se essas pessoas mortas estão sem a vacina, estão com quantas doses essas pessoas tomaram? Para a gente poder ter a informação certa. Isso seria bom porque muita gente que só tomou a segunda dose está satisfeito, não foi tomar a dose de reforço, porque a maioria das pessoas já viram o efeito da vacina, né? O efeito colateral. E às vezes ela não entende que muita gente não está tendo efeito colateral. Uma das coisas que estão acontecendo também é a desinformação. Por exemplo, eu tomei a vacina da Janssen, né, que são as duas doses em uma só, né? E quando eu fui tomar a dose de reforço, me ofereceram a da Pfizer, porque para mim tomar a Janssen, eu tinha que esperar 5 pessoas serem vacinadas com a Janssen para eu poder tomar um pouquinho daquela ampola. Então, aquela pessoa lá da saúde, ela sabe exatamente se ela pode te dar essa vacina. Eu conversei com a pessoa e ali eu vi a dificuldade que algumas pessoas vão ter, porque vão chegar ali, elas buscaram a informação na internet e viram que a Pfizer, pensando assim, a Pfizer não serve para me imunizar como dose de reforço se eu tomei a Janssen. E a pessoa às vezes não vai aceitar tomar a dose de reforço por conta de uma informação de internet. Mas a pessoa que está ali na área da saúde, ela sabe se ela pode ou não te dar aquela vacina. Eu acredito que nenhuma vacina tenha efeito colateral em uma pessoa comum. Tipo assim, eu acho que todas elas podem ser aplicadas tranquilamente, a não ser em pessoas com situações que divergem, né? Mulheres gestantes, crianças, é, pessoas com alguma comorbidade, né? Mas eu acho que em relação a pessoas normais, pessoas que estão saudáveis, eu acho que qualquer vacina serve como dose de reforço. Eu acho que não tem diferença nenhuma, apesar de já terem bastante estudos sobre isso. Se eu não me engano, eu fiz um vídeo falando sobre essa mesma situação, acho que no Reino Unido foi, se eu não me recordo bem, que as pessoas que estavam internadas, a maior parte, 70 e poucos por cento,
tinham a segunda dose da vacina, estavam sendo internadas com a Ômicron. Se eu não me engano, foi no Reino Unido isso. E as pessoas estavam na UTI, tá? Então, dali você já tem uma ideia de que a Omicron, sim, ela está ultrapassando a segunda dose, ela está tendo força, talvez por conta desse tempo que se levou da imunização. Quando você toma a dose de reforço, você ainda tem 15 dias para se posicionar. Uma outra questão, galera. Se uma pessoa com Covid não estiver usando máscara e você sem o Covid estiver usando, essa pessoa com Covid sem máscara, ela tem 70% de chance de infectar você. Isso é estudo, tá? Se essa pessoa com Covid tivesse de máscara e você sem máscara, essa probabilidade reduziria 5%. E se os dois tivessem de máscara, 1,5%. Então, gente, é muito importante que quando você está numa condução, você vê um monte de gente sem máscara. Então, se houver uma ou duas pessoas contaminadas, olha a chance que você tem de pegar o vírus. Não é o problema, não é a máscara, o problema é as pessoas não estão utilizando a máscara. Então, uma pessoa de máscara, ela vai se proteger melhor. Com certeza a máscara, ela está nos protegendo. Gente, as pessoas estão deixando aqui no Rio de Janeiro, largaram mesmo a máscara, sabe? Elas não estão se preocupando, estão vendo o número de mortos, elas estão achando que a Rede Globo está mentindo. Ela só vai se dar conta quando ela estiver no caixão. Quando ela estiver indo morrendo, aí ela vai se dar conta de que aquilo é verdade, que as informações são verdadeiras. As pessoas estão cegas. Esses números de mortos, eles são computados pelo pessoal da área da saúde. Ninguém vai colocar no sistema uma coisa que está errada, gente. 635 mil mortos. Será que vamos chegar a 1 milhão de vidas perdidas no Brasil? Então, gente, você vê um mapa do Brasil todos praticamente em vermelho, tudo vermelho. Olha que situação. Nós lutamos tanto para se ter uma vacina. Tínhamos tanta esperança na ciência. Porque a pessoa fala, a vacina foi desenvolvida muito rápida. Não, a Covid já existia há mais de 20 anos, já é muitos anos de pesquisa. Essa nova Covid, né, que é uma variante da SARS-2 que já existia, é uma nova que tinha mais, que teve mais poder sobre de contaminação, né, mundial, posso dizer assim. Então, ela já vinha sendo estudada, não é uma vacina desenvolvida assim em caráter de emergência, mas ela passa por estudos, ela passou por testes com pessoas, só que passou com teste em pessoas normais, pessoas com saúde, né? Mas ela passou por teste antes de chegar em nós. E ela está fazendo diferença, porque se você vê, se nós tivéssemos a quantidade de contaminados que nós temos hoje, sem a vacina, a gente estaria desesperado. Ia ser um massacre. E a gente ia ficar com medo de sair de casa. Eu garanto para vocês que se o mapa do Brasil em vermelho, né, vermelho de sangue, tivesse sem a vacina, nós estávamos fritos. Então agradeço a ciência, agradeço aos médicos, enfermeiros, a todos aqueles que perderam, muitos perderam vidas, né? Viram amigos perderem sua vida, colegas de trabalho, estão traumatizados, estão cansados, sobrecarregados. E se você use a máscara, pelo menos por eles, gente. Pelo menos em consideração e respeito a essas pessoas, né? Que estão ali sofrendo nos hospitais, lutando a cada dia, usem a máscara pelo menos em consideração. Cadê o patriotismo tão prometido, tão jurado no Brasil? Ai, a gente canta o hino. Ah, olha, tem que ter o hino na escola. As pessoas falam tanto de patriotismo, mas elas não têm nenhum patriotismo. Porque elas não pensam no seu semelhante, elas não pensam no próximo. Quando eu vejo uma pessoa dentro da condução sem máscara, eu vejo não é um patriota, não ama os seus concidadãos, não ama, não respeita a população. Então não é um patriota. Um patriota de verdade, ele vai se abster de coisas para poder ajudar as outras, ele vai pensar no bem do coletivo. Não, vacina não pode ser obrigatória. A vacina, se você não tomar a vacina, você mata as pessoas ou você morre.
A prefeitura passa por cima da tua casa para fazer um viaduto, cara. Pelo bem do coletivo, você não pode falar nada e ela paga o que ela quiser na sua casa. Ela nem paga o valor verdadeiro de mercado. E ela passa por cima da tua casa. Se não tiver documentação, nem recebe nada. Quando fizeram a obra da estação do BRT aqui, ó, dos BRT até a Barra da Tijuca, um monte de gente que morava na via foi desabrigado, perdeu sua casa, tá? E está complicada a situação do nosso país, o negacionismo em todo momento, estampado, né? Infelizmente, nós estamos vivendo isso, passando por um dos piores governos que eu já vi na minha vida. E, infelizmente, a população não acordou.